Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui na minha obra em andamento e já temos uma pedra moleda instalada aqui, ainda falta a finalização. Mas, gente, eu quis fazer esse vídeo para contar um pouquinho para vocês do andamento da obra, né? Mostrar o que a gente já fez, mas também falar um pouquinho sobre custo-benefício, que é algo que acho que pouca gente fala sobre, né? E eu fazendo minha obra, consegui sentir na pele como é importante a gente ponderar algumas escolhas que a gente fez em projeto no desenvolvimento da obra. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu mudei, pensando em custo-benefício, né, em melhorar, de repente, uma execução, diminuir um pouquinho o valor. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Bom, se você está aqui e não viu os vídeos anteriores, eu já vou deixar aqui para você assistir a explicação toda do projeto e conseguir entender melhor, né, o que a gente pensou aqui em toda a composição. E eu vou aproveitar que eu estou aqui na nossa futura sala de jantar, que a gente tem essa pedra maravilhosa que é a pedra moledo. Então a gente encomendou a quantidade necessária para fazer essa parte aqui da sala de jantar. Porém, sobraram muitos metros, eles acabaram mandando a mais. E aí a gente teve a brilhante ideia de usar essa pedra ali na sala. Eu sempre quis usar essa pedra na sala, gente, mas por uma questão de espessura, por ela ser muito grossa, eu achei que eu ia acabar perdendo um pouquinho ali de espaço de sala e eu tinha, né, desistido da ideia. Mas já que sobrou, já que eu amei ela instalada aqui, a gente repensou e decidimos colocar lá e vou mostrar pra vocês. Aqui está a nossa pedra na sala. Essa aqui é a nossa porta de entrada social. E qual que era o meu medo? Era a gente ter essa espessura muito grossa e não conseguir abrir a porta por completo. Mas depois que fez a instalação ali na sala de jantar, eu vi que ela não ia avançar tanto e que a gente ia conseguir passar, porque o importante aqui é essa parte da dobradiça não está, né, passando aqui para dentro da pedra. Então ela está aqui para fora. Então quando abrir a porta, isso não vai ser um problema. E um ponto muito importante da instalação da pedra moledo, gente. A gente teve que colocar esses blocos aqui embaixo, porque a gente tá sem piso ainda, né? Então, se a gente iniciasse a instalação da pedra a partir do chão, o que ia acontecer? Quando a gente fosse chegar com o porcelanato próximo a ela, a gente não ia conseguir dar um acabamento correto, né? Ia ficar horroroso, porque ia ter que fazer vários recortes no porcelanato para conseguir contornar essa irregularidade da pedra. Então a gente deixa essa parte aqui, né, livre para a gente primeiro instala o piso e depois a gente vai vir com o acabamento da pedra. Então por isso que a gente faz, né, não faz tudo, né, nem encostando nas paredes e nem no piso, para a gente conseguir dar os acabamentos antes de chegar à pedra, porque ela é muito rústica. Então depois de instalada a gente não consegue mais dar acabamento ali nas faces que encontram com ela. Isso é uma observação, gente. Por que a gente usou a pedra moledo aqui? Além de ter sobrado, o revestimento antigo, né, que a gente tinha considerado aqui no projeto, eram lascas de mármore travertino. E assim, é lindo, maravilhoso, é um revestimento super bonito, super sofisticado, só que ele é muito caro. Então a gente, pensando no custo-benefício, como sobrou pedra, já consideramos aqui e vamos ter essa economia aí desse revestimento. Quem assistiu o vídeo anterior sabe que na sala de estar a gente tinha considerado um ar-condicionado cassete bem nesse pedaço aqui. Porém, gente, nós mudamos por questão também de custo-benefício e funcionalidade. Então vamos lá. Nessa parede aqui, onde a gente tem a pedra moledo instalada, a gente tem uma sanca e no primeiro projeto a ideia é que essa sanca iluminada continuasse nessa parede. Então, essa ideia foi por água abaixo, porque a gente não poderia ter uma sanca, porque tá vendo que a gente tem a passagem toda de tubulação, já tinha essa furação nessa viga existente. Então, isso ficou inviável, porque era já um caminho dessas infras. E quando a gente faz a sanca, essa parte, né, entre a parede e o forro, ele fica livre. Tendo as tubulações, a gente não consegue fazer isso. Então, já tiramos a sanca do projeto. E aí, quando a gente começou a cotação de ar-condicionado, né, máquinas e tudo mais, gente, o ar-condicionado cassete, ele custa o dobro do ar-condicionado split, né, que é aquele que vai na parede, pela mesma quantidade de BTUs. Então, assim, ele é mais bonito de fato, ele é mais discreto, porque ele fica no teto e não na parede, só que, né, pelo dobro do preço, eu achei que não valia a pena. Então, eu considerei fazer essa troca, né, e a gente vai ter, ó, já tá até desenhadinha ali a máquina. Vai ter a máquina na parede, já que não vai ter a sanca, então foi perfeito.
Gente, fazer o nosso próprio projeto, a nossa própria obra, é uma sensação de libertação, porque assim, você vai mudando as coisas e tá tudo bem, porque você não precisa pedir aprovação do cliente, né? Conversar, explicar os motivos. Então assim, você vai lá, né, vê que é melhor, faz alteração com os fornecedores e tá tudo certo. Obviamente, se é com o cliente, a gente tem que ter um certo cuidado, explicar os motivos, né? Uma coisa um pouco mais controlada. Mas enfim, aqui a gente tinha uma tela tensionada, linda, que eu acho maravilhoso, queria muito usar aqui na minha casa. Só que essa parte, ela também serviu como passagem de infra. Então a gente tem no forro, aqui, ó, várias coisas passando, tá? E a tela tensionada, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um forro liso para colocar os perfis de LED para fazer essa iluminação. E abaixo desse forro liso, a gente vai ter a tela que vai causar essa iluminação, né? Essa tela iluminada. Então, vendo aqui essas infras passando, pensando que eu ia ter que rebaixar ainda mais aqui, pensando no custo da tela e pensando que eu tinha um lustre lindo para usar aqui nessa área, eu falei, vamos abortar a tela? Então a gente decidiu realmente usar o lustre, né? Fazer um forro normal com esse lustre que é super importante, é um lustre de família, e resolvemos também essa economia com essa mudança estética. Mais uma mudancinha aqui no lavabo. Também, quem viu o vídeo anterior sabe que meia parede a gente ia considerar um revestimento estampadinho, o ladrilho que eu até mostrei aqui, que é o mesmo do piso. E na parte de cima a gente ia usar um espinha de peixe lindíssimo, um tom rosé maravilhoso. Só que eu sou a doida do papel de parede. Eu amo um papel de parede estampado. Eu falei, gente, eu não considerei nenhum papel de parede no meu projeto, né? Não tem nenhum lugar que tem um papel de parede assim bem estampado, bem chamativo. Nem no hall, porque o hall a gente acabou fazendo o projeto com o vizinho, então foi uma coisa um pouquinho mais contida. Então eu falei, pronto, o lavabo vai ser o lugar para eu escolher aquele papel de parede maravilhoso, diferente. E aí eu pensei, vamos continuar com o revestimento, meia altura, piso, que eu acho que é importante para proteger aqui a área, né, de respingo de água, de bater alguma coisa. E na parte de cima, a gente pensa num papel de parede bem estampadão, para dar esse tchan. E além de tudo, a gente economiza no revestimento e na instalação do revestimento. Gente, outra coisa que a gente conseguiu aqui, um material com melhor custo-benefício. Esse cobogó maravilhoso, que eu amo, que ele é todo rústico, imperfeito, que era isso mesmo que eu queria. Então a gente tinha visto um cobogó maravilhoso que custava R$ 107 a peça. E era esse cobogó que estava no projeto. E eu consegui esse aqui por um quarto do valor. Então, saímos em busca desse cobogó, porque ele é da Leroy Merlin e tinham em algumas lojas, outras lojas não. A gente não conseguia saber em qual loja tinha, então a gente teve que pessoalmente escolher. E a ideia é fazer esse mix aqui de formatos para dar esse ar todo especial. Eu sei que ele é muito imperfeito, eu sei que ele tem lascas, que os modelos não batem os tamanhos, mas era isso que eu queria. Então, uma mudança que vai ficar muito legal também e a gente acabou economizando. E como nem tudo é perfeito nessa vida, por outro lado, eu tive que gastar mais aqui nessa estante, porque eu tinha mostrado no outro vídeo que existiam blocos que a gente cortou para fazer o nicho e a gente ficou com uma espessura muito fininha na parte de trás dele, né? E eu comecei a ficar insegura, conversei com os prestadores, eles acharam que poderia vir a trincar. Então, gente, decidi demolir tudo, fazer toda essa estante em drywall e ficar mais segura de que isso não ia trincar com o tempo. Então é isso. Às vezes a gente gasta mais de um lado, mas economiza do outro e a gente vai tocando a obra desse jeito. E aqui vocês já conseguem ver esse pé direito maravilhoso com o preparo já para o futuro forro, né? E, gente, como vocês podem ver, a laje, ela é assim, rústica, né? Então, quando você tem um forro que você quer manter uma laje aparente, aí sim você precisa dar o acabamento e tudo mais. Quando né, você já vai ter o forro embaixo, você pode deixar ela assim, feia, tudo passando aqui escondidinho, porque o forro vai vir e vai dar esse acabamento. E nesse caso, eu ganhei aqui 40 centímetros de pé direito, o que eu tô amando. Bom, estou aqui no meu quarto, já temos então o forro feito, continuamos com o pé direito muito alto, mesmo com o forro, porque aqui o pé direito já era alto. E, gente, outra mudança importantíssima que a gente fez aqui e que vai fazer a gente economizar muito. Inicialmente, eu queria que os quartos e corredor fossem pisos de madeira. Eu amo madeira natural, eu sempre gosto de usar os elementos naturais, né, de verdade, pedra natural, enfim. Só que o que acontece? Aqui a gente tem a varanda descoberta que a gente vai cobrir, mas a gente ainda não tem a aprovação do condomínio porque eles estão vendo questão de padrão e tudo mais. E já aconteceu, nessas chuvas fortes que deram, de entrar água pela porta, porque a gente não tem desnível de piso aqui. Então o piso externo, ele é no mesmo nível do piso interno. Então,
pensando, né, que isso poderia vir a acontecer, que a gente não sabe quando vai poder fechar. E também pelo alto custo da madeira maciça, a gente optou por colocar porcelanato amadeirado aqui. E já escolhemos o modelo, comparamos junto com o MDF que a gente vai usar para ver o mesmo tom. Estamos muito tranquilos com essa decisão, porque realmente a gente acha que vai ter uma durabilidade muito boa. Se chover, se molhar, qualquer coisa, se pingar lá de fora, mesmo depois que cobrir, tá tudo certo. Então isso vai me dar uma paz, uma tranquilidade, que eu acho muito importante, além da economia. Gente, esse banheiro é o banheiro do quarto de hóspedes e a porta dele era aqui antes, tá? Então o que a gente pensou? Vamos mudar pra cá, né? Só que essa porta ela abria aqui, né? E aí a gente ia precisar de uma porta que abrisse assim. Então a gente trocou a porta desse banheiro com o banheiro lá do meu quarto, da Suite Master. Beleza, deu certo, a abertura deu certo pros dois. Só que, quando a gente chamou o moço que trabalha com portas, eu vou deixar depois todos os fornecedores aqui na descrição, quem quiser pegar. Ele veio aqui e a porta que entregaram pros banheiros era de folha de 72. Normalmente é folha de 62. Então o que aconteceu aqui? Essa porta ela ia pegar aqui na bancada. Não ia dar certo. E a ideia era aproveitar essa bancada, trocar a cuba, né, como eu mostrei, e revestir. Então, tivemos que pensar aqui na conta, o que vamos fazer? Vamos comprar uma porta nova, vamos trocar a bancada. E na conta vale mais a pena trocar a bancada. Porque como ela vai ser revestida, ela pode ser de um material super baratinho, a gente vai usar ardósia, né, só para dar a estrutura dela e fazer ela nova, vamos fazer com a cuba embutida, do jeito que era, de sobrepor, tudo certo. Só que ela vai ser um pouquinho menor, então eu também tive que trocar a cuba para uma cuba um pouquinho menor de 30 centímetros e não mais a de 40 por 40. Mas foi a melhor coisa pra gente conseguir manter essa porta, porque é a parte mais cara do que a bancada. Mais uma coisa que a gente mudou aqui também, pensando em custo-benefício. Gente, eu escolhi todos os MDFs, né, pra gente fazer aqui o projeto. Então, olhei tudo bem no detalhe, né, olhei junto com o material, com o revestimento, com cores de parede, tudo pra ficar a composição ideal. Quando eu conversei com o Jair da Pandora, que vai fazer aqui os móveis pra gente, ele me falou que quando a gente vai comprar os MDFs, né, existe uma diferença de preço entre MDFs de algumas marcas, inclusive os MDFs da Léo Madeira são os mais em conta. E eu tenho lá uma maletinha que tem uns materiais super lindos da Léo. E quando ele me falou isso, eu já tinha escolhido, recebi o orçamento. E eu falei, bom, deixa eu tentar escolher algum MDF que seja Léo para substituir os que não são Léo, né, na composição ali. E, gente, eu troquei 2 materiais que a gente estava considerando de uma outra marca para o MDF da Léo. E eles são muito parecidos. Então eu vou ter uma boa economia fazendo isso. E assim, a estética quase não mudou nada. Então também foi algo bem interessante de pensar, a gente saber o custo dessas chapas específicas para conseguir economizar. Bom, mais uma coisa que a gente também teve que repensar aqui nas nossas escolhas, gente. Eu mostrei para vocês que a gente ia trocar algumas peças desse piso, porque a gente vai manter, né, esse piso só para fazer uma gracinha, fazer um tapete aqui de ladrilhos. Eu amei de paixão os ladrilhos da Emidui, que são ladrilhos que você pode personalizar do jeito que você quiser e eles podem ficar em área externa, eles são antiderrapantes, então eles são perfeitos aqui para essa área. Gente, eles foram super queridos, fizeram muitas amostras para eu ver, para escolher o tom. Assim, eu tava muito feliz realmente com o atendimento, né, com essa possibilidade de personalização. Só que quando eles mandaram para mim, o ladrilho ele tem um tamanho pré-definido, né? E a gente ia precisar de 3 ladrilhos. Esse revestimento é 20 por 20. A gente ia precisar de mais ou menos 3 unidades, né? Para conseguir dar aqui o desenho certo. Só que quando chegou, e eu coloquei um do ladinho do outro, ele é muito menor do que essa peça. Então a gente ia ter rejunte de mais ou menos 5, 7 milímetros entre os ladrilhos. É assim, gente, não ia ficar legal, ia ficar muito grosso o rejunte. E aí é uma coisa que eu falei, putz, é um ladrilho que não é um preço baixo, né? Para de repente não ficar bom, a gente não usar o material como ele deve ser usado, com as especificações do fabricante de junta e tudo mais. Falei, bom, vamos pensar num plano B. E existem vários porcelanatos aqui, né, no mercado que tem já o desenhinho do ladrilho. Então eu busquei encontrei um da Portinari, que é o Lisboa, que tem vários tons, tem colorido, tem cinza, tem azul. E eu escolhi o cinza para cá. Então ele é um porcelanato com os desenhinhos de ladrilho e ele tem exatamente essa medida. Então o rejunte vai ficar certinho,
a gente vai acabar tendo aí uma economia também no material e vai ficar mais bem acabado. Então também fizemos essa troca. Gente, esse é o revestimento que a gente vai colocar aqui na floreira, que a gente vai ter em toda essa lateral, para eu ter muitas plantas que eu amo. E aí, qual que era a ideia inicial, né? Mundo ideal. A gente vai ter uma parede aqui que a gente vai fazer 4 fiadas desse revestimento. Então a gente vai ficar, ele tem 20 por 20, a gente vai ficar mais ou menos com 80 centímetros o topo dela. E aí eu quero virar o revestimento na parte de cima, né, para dar um acabamento lindo no topo dessa mureta. E esses revestimentos, como eles são de piscina, muitos deles têm borda, né, que é uma borda arredondadinha, vou deixar a foto para vocês verem, que faz esse acabamento perfeito aqui, né, boleado. Só que, gente, quando a gente foi orçar essa bordinha, ela custava assim, para essa área, eu ia gastar R$1.800 só de borda. Aí eu falei, não, né, não tem condição. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abortar a borda e vamos usar o revestimento em 45 graus mesmo, que é o que a gente faz muito, só que a gente não indica quando é piscina, porque quando é piscina você vai sentar, né, pega aqui na perna, então a gente indicaria assim a borda. Nesse caso, que é só uma mureta, a gente abortou. Gente, essas mudanças que estão sendo feitas aqui são mudanças que, na verdade, isso acaba não acontecendo nos nossos projetos. Por quê? Quando a gente faz o projeto executivo, no final dele, a gente faz a planilha de orçamento. Então, antes de iniciar a obra, a gente já tem os custos total da obra, né? E aí pode acontecer do cliente falar, vamos tentar reduzir aqui um pouquinho, vamos fazer essa mudança aqui, e tá tudo bem. Antes da obra, a gente consegue fazer essas pequenas alterações no projeto, né, que não vai impactar tanto no nosso detalhamento, a gente consegue fazer esses ajustes para realmente reduzir o custo e ficar dentro do que o cliente espera gastar. Nesse caso, na minha obra, eu não fiz planilha de orçamento antes de iniciar a obra. Eu fui fazendo a planilha conforme a obra ia rolando. Então, eu fui vendo alguns custos e vendo algumas possibilidades de melhoria, que foram os casos desses itens aqui que eu mostrei para vocês. O que é muito importante lembrar é que nada do que eu mudei já estava executado. Então, eu não tive custo extra de retrabalho. Então, a infra ali do ar-condicionado, eu mudei antes dela ser feita, né? Eu decidi colocar o ar-condicionado de parede antes da infra ser feita. Então, tudo isso já foi planejado antes. Tá? Então, essas trocas de borda e tal, os quantitativos de material, tudo isso está sendo feito antes para eu não ter custo extra, claro, porque daí é economizar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, para mostrar aí o que dá para melhorar, às vezes alguma ideia de melhorar o custo-benefício. Eu não quis mudar nada da característica original do projeto, eu amei do jeito que ele tá, quero fazer exatamente assim, mas essas melhorias aí ajudaram a economizar de uma forma inteligente. Então, um beijo e até o próximo. Tchau!